Graça e paz, bom dia. Mais uma semana começando, hoje é segunda-feira, meu nome é Thalita e essa semana nos devocionais nós vamos compartilhar algo diferente. Essa semana nós não teremos um tema bíblico, mas sim testemunhos. Então eu mais 4 mulheres vamos compartilhar aqui com vocês um breve testemunho de uma experiência com o Senhor, de um milagre, enfim. Eu acredito que, assim como eu, todas nós temos mais que uma coisa para contar, né, do que já vivemos com o Senhor. E eu creio que o que cada uma vai compartilhar aqui nessa semana, o Senhor vai ter endereço certo. Então, abra seu coração, deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida. Se é o seu primeiro contato, né, com esses devocionais, você é bem-vinda, bem-vindo. Aqui a gente quer compartilhar do Evangelho de Cristo, que você seja alcançado, amém? Então, o que eu quero compartilhar hoje com vocês é um pedacinho da minha história. E eu cresci num lar cristão, graças a Deus por isso, mas isso não me privou de viver algumas coisas, porque quando a gente chega numa certa idade, a gente começa a fazer as nossas escolhas. E eu, mesmo crescendo na igreja, por um momento eu estive distante do Senhor e, enfim, conheci uma pessoa aos meus 17 anos, ainda nova, e eu comecei a namorar com essa pessoa. Eu sempre, desde novinha, tinha o desejo de conhecer alguém, de namorar, sério, e de casar, né? Mas o namoro do mundo, ele é diferente do namoro do cristão, né? E eu me envolvi, comecei a namorar, enfim, essa pessoa não era da igreja, não tinha, né, nenhum vínculo, na verdade, com religião alguma. E ao primeiro momento a gente sempre pensa assim, ele vai para a igreja, né? Ele vai comigo para a igreja. E ano passa, ano sai, ano começa e, né, a gente cada vez mais juntos e eu percebi que eu estava com um pé na igreja, um pé no mundo. Não que no mundo, irmãs, eu nunca fui de fazer coisa errada, enfim, né, de ir pra balada e de beber, enfim, de nada disso. Mas quando eu digo um pé no mundo, é porque eu não estava 100% ali, né, no lugar onde Deus tinha pra mim. Não só o fato de estar frequentando uma igreja, mas de levando uma vida, né, que agradasse ao Senhor 100%, de obediência, de viver o reino. O desejo do meu coração era esse, mas eu não conseguia, porque chegava nos domingos, o horário de ir pro culto, obviamente era muito difícil para mim, né, deixar o namorado e ir para a igreja, e ele não queria ir comigo. Mas eu tinha esse desejo muito forte. E por algumas vezes ele até foi, conhecia a igreja, mas nada, né, de compromisso. Eu tinha aquela esperança no meu coração que ele fosse conhecer o Senhor, enfim. E os anos foram se passando, as amizades que ele tinha, porque eu nunca fui de muitos amigos também, então automaticamente os amigos dele eram os meus amigos, mas eram amigos que viviam no mundo. E quando a gente estava naqueles ambientes, aquilo me incomodava demais, porque eu sentia, eu não pertenço aqui. Mas quando o tempo foi passando e eu me vi assim, já há muitos anos com ele, os amigos dele que já namoravam há um certo tempo, todo mundo começou a ficar noivo, casar.
e ele não falava nada, isso começou a me incomodar. E eu orava por uma família, né? Até chegou um ponto que eu via que ele não falava nada, o que eu fiz? Tá bom, pensei, não vou falar nada de casamento. Eu vou estudar, estava terminando o meu ensino técnico, eu falei, eu vou fazer faculdade, vou investir na minha carreira, eu vou ser bem profissionalmente, independente, eu vou morar sozinha e um dia, se der tempo, eu caso. Não passou uma semana que eu pensei isso. Nós fomos, eu, meu pai e minha irmã, a gente foi visitar a igreja onde eu cresci. E Deus usou uma pessoa para falar comigo que naquela noite ele estava mudando o desejo do meu coração, que não era aquilo que ele tinha para mim, mas que ele ia colocar o desejo dele no meu coração. E na hora eu sabia do que o Senhor estava falando. E assim foi. O Senhor colocou tão forte no meu coração o desejo de casar, de ter uma família. Não que estudar fosse errado, mas o propósito final estava errado, né? A intenção do meu coração estava errada. E o Senhor mudou. Isso fez com que eu me posicionasse em algumas coisas e comecei a orar mais, buscar o Senhor. E comecei a ir no culto de domingo de manhã, sozinha muitas vezes, mas eu entendi que eu precisava buscar o Senhor. E isso aos poucos foi me fortalecendo. E até que chegou a situação que eu precisei colocar ele na parede, saiu um noivado assim, de repente, né? E aí encheu meu coração de esperança. Aos poucos ele começou a ir comigo para a igreja, mas ele só ia assim de quarta, visitava, olhava, mas eu via que não tinha ainda, né, um compromisso com o Senhor. E a coisa foi ficando mais séria e falando de casamento, mas cada hora era uma desculpa. E a gente comprou um apartamento e a gente foi reformando. E aquilo parecia que estava andando, mas ao mesmo tempo eu via que não estava, né? Eu tinha o sonho de casar, o Senhor tinha colocado no meu coração. E o meu sonho era casar na praia, vestida de noiva. E até isso, né, eu estava disposta a abrir mão, porque tudo que eu falava, eu cria que Deus podia me dar. Mas ele não tinha o Senhor, então, pelas perspectivas humanas, ele falava, não dá, ou é um apartamento, ou é a casa, ou é uma festa, ou é a viagem, ou é isso. E tudo bem, eu estava disposta a abrir mão, né, do meu casamento, da minha festa, em nome de um casamento, um papel assinado. Mas o Senhor conhece o coração. E o Senhor foi trabalhando, e algumas evidências, né, de traição, de coisas erradas, às vezes chegava até mim, eu nunca fui atrás. Mas é incrível como a gente fica cega, ou a gente não quer acreditar. Mas teve um momento que o Senhor permitiu, assim, que os meus olhos fossem abertos. E dali não tinha mais para onde eu fugir. Ou eu me posicionava em escolher o Senhor, olhando já para o meu futuro. Eu já estava com essa pessoa há 7 anos e eu via que ele não queria compromisso sério comigo. Eu via que ele não queria principalmente o Jesus, o Deus da minha vida, que para mim era o mais importante, porque eu queria muito uma família que servisse ao Senhor. Então nesse momento eu decido abrir mão, né, dessa pessoa. Algumas pessoas me chamaram de louca, porque 7 anos com ele, noiva, com o apartamento todo reformado, pronto. Mas eu entendi ali que Jesus era mais importante. Irmãs, isso não é um clichê, não, foi um processo, foi muito difícil para mim admitir isso. O Senhor permitiu, né, eu sofrer por conta das minhas escolhas, não porque ele queria, né, me fazer sofrer, mas as minhas escolhas tiveram consequências. Então eu olhei para aquilo e falei, se agora tá assim, se eu casar, como é que vai ser? E não é isso que eu quero de casamento. Então eu abro mão desse relacionamento e foco na igreja. Eu decido que eu vou buscar o Senhor
e só iria me envolver com alguém a partir daquele momento que fosse alguém que servisse a Deus, que amasse o Senhor acima de todas as coisas. Porque eu entendia que se ele amasse a Deus, ele ia me amar como Cristo ama a igreja, né? Que ele compara o casamento. Então, eu me envolvo na igreja, foco e busco crescer na graça e no conhecimento, enfim. E aí o Senhor tirou aquela ansiedade do meu coração, né, de querer encontrar alguém. Eu entendi e descansei que na hora certa Ele iria enviar. Então, foi perto de um final de ano e a igreja a qual eu fazia parte, nós fizemos um propósito de 21 dias ir para a igreja e a gente anotar, né, no papel tudo aquilo que a gente tinha, desejos e sonhos para o próximo ano. E eu lembro que eu coloquei que eu gostaria que o Senhor preparasse alguém para mim. Coloquei detalhes de como eu queria. E, enfim, quando foi no final desse mesmo ano, bem assim, dezembro, por meio de dezembro, eu volto a falar com o Cauê, que é o meu marido hoje. Nós já tínhamos trabalhado juntos há uns 4 anos atrás, mais ou menos, da época, né? E a gente foi muito amigo, porque a gente tinha a mesma fé e compartilhava muita coisa. E, enfim, dessa amizade, o Senhor, né, colocou no meu coração e no dele o desejo de namorar. Então a gente começou diferente, a gente foi orar, buscar a direção de Deus para saber se era da vontade dele. E o Senhor preparou todas as coisas, nós começamos a namorar e foi incrível assim como foi diferente, né? Aquilo que é do Senhor, ele realmente não acrescenta dor, porque nesse relacionamento eu aprendi, aliás, eu entendi o que era ser amada, porque até então eu só me doava, eu só amava no outro, nunca, né, tinha me sentido amada, especial, enfim. E o Cauê, né, assim, foi um presente mesmo de Deus para minha vida, alguém por quem eu sonhei e desejei, e o Senhor preparou ele. E um detalhe só importante, muito importante, que quando a gente se encontrou e conversávamos, e quando já estávamos namorando, e uma vez a gente foi viajar pra praia com amigos, enfim, ele falou, vou te levar num lugar. E chegou nesse lugar, era um lugar bem bonito, de frente pro mar. Ele falou, olha, eu vim num casamento aqui de um amigo e foi lindo, e eu quero casar aqui, ele falou pra mim. E nesse momento não tinha como não me emocionar, e na hora eu me alegrei e lembrei, falei ali com o Senhor e falei pro Cauê, porque o meu sonho era casar na praia e eu nunca tinha falado isso pra ele. Então, irmãs, a bênção de Deus, ela é muito melhor do que a gente pensa e imagina, né? Deus é um Deus maravilhoso que nos surpreende, faz muito mais do que pensamos ou, né, pedimos ou pensamos, como a palavra diz. E, enfim, nós ficamos um ano namorando, um ano noivos e já nos casamos. Em 2 anos eu já estava me casando e o Senhor nos surpreendeu com todas as coisas. E nós estamos juntos há 13 anos, 11 de casado, com 2 filhos. Um de 5, um de 2 anos, que é o Benjamin e o Joaquim. Meu sonho era ser mãe, o Senhor me proporcionou isso. Então, o que eu quero, né, para terminar, falar aqui nessa uma experiência, né, minha com o Senhor, é que vale a pena a gente servir esse Deus, vale a pena a gente abrir mão de coisas que a gente tem, né, e para escolher obedecer Ele, viver nos caminhos dele e a vontade que Ele tem para as nossas vidas. Mesmo que humanamente possa parecer que nós estamos perdendo, mas eu vou até mandar aqui um louvor que o Senhor ministrou nessa época na minha vida, da Heloísa Rosa,
um trecho que diz assim, que quando se perde é que se ganha. E isso foi o que me sustentou por muito tempo, nesse período que eu passei. Porque aparentemente ali eu estava perdendo, mas na verdade eu estava ganhando, porque eu estava pensando no meu futuro, eu estava perdendo por um breve momento, algo que era supérfluo, como se fossem migalhas, mas o Senhor tinha uma mesa para mim. Então valeu a pena escolher, esperar por aquilo que o Senhor tinha, os sonhos, os desejos do coração dele para minha vida. Não que o meu marido seja perfeito, ou eu, né? A gente passa por coisas como qualquer casal, é normal. Mas a diferença é que quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, as coisas são diferentes. Então eu quero te encorajar, se existe algo que o Senhor está te pedindo, um posicionamento, abra a mão, obedeça, vai valer a pena. Vai valer a pena. O Senhor é um Deus que é um Deus perfeito, que contempla os sonhos do nosso coração, e Ele pode fazer muito mais do que você imagina. Comece direito. Para você que é jovem, né, que está aí orando por alguém, um conselho que eu te dou: comece direito. Por mais que eu fale assim, né, talvez você pense, mas Thalita, você está falando que eu só posso namorar alguém da igreja? Sim. Alguém que tem a mesma fé que eu? Sim. Ao menos que você dê conta, né, de namorar alguém que é fora e você consiga ser forte, e trazê-lo para a igreja, porque senão é muito mais fácil ao contrário, irmãs. Não porque o Senhor é fraco e o mundo é poderoso, o diabo é poderoso e mais forte, não é isso. Mas o mundo é muito atrativo, o diabo ele é muito sutil. Então, se você der conta de segurar, né, a bucha, de for muito persistente e assim, muito convicta da sua decisão, amém, que o Senhor seja com você, te ajude, te fortaleça, porque vão ter momentos que você vai viver impasses, e aí você vai ter que escolher entre o Deus que você serve, e se Ele for o Senhor da sua vida, você vai escolher por Ele, né? Mas alguns momentos vão ser difíceis, porque a gente tá falando de um relacionamento onde existe amor, né? A palavra diz que onde está o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. E por muito tempo meu coração não estava no Senhor, então as minhas escolhas não eram pelo Senhor. Então o Senhor, Ele deseja alcançar as pessoas desse mundo, com certeza. Ele morreu por todos, Jesus morreu para que todos fossem alcançados. Mas a verdade é que existe o livre-arbítrio e as pessoas fazem escolhas também. Por mais que o Senhor deseje fazer obra na vida delas, elas também vão optar e escolher por isso. Então a gente não tem esse controle. Então comece certo, ore, peça ao Senhor. Só tome uma decisão de se envolver com alguém, assim, com muita clareza, que foi o Senhor que falou. Amém? Mas seja firme, convicto nas suas escolhas, porque vale a pena obedecer ao Senhor. A promessa, ela passa pelo tempo. E às vezes, assim como eu conheci o Cauê há 3, 4 anos antes da gente se relacionar, e ele já era crente, mas não era o momento, né? A gente conversa às vezes sobre isso e a gente fala, poxa, se a gente tivesse talvez se envolvido lá atrás, será que teria dado certo? Talvez não, porque a gente era imaturo, estava vivendo um outro momento. Então, entende? Até mesmo os dois sendo crentes e tendo o mesmo desejo, não era o momento, não era o tempo. Existe um tempo certo para todas as coisas. Então, só escute a voz de Deus, amém? O devocional ficou um pouco grande hoje, não tentei ser breve, mas enfim, o Senhor sabe. Quero orar com você, amém? Pai, muito obrigada pela manhã de segunda-feira, obrigada pela vida de cada uma de nós que está ouvindo a Tua palavra, Senhor, ouvindo esse testemunho, esse breve testemunho. Senhor, eu quero deixar para elas o Salmo 26, versículo 2, que diz, então a nossa boca se encheu de riso. A parte A, e foi assim que o Senhor fez na minha vida. Quando eu abri mão da minha vontade, a minha boca se encheu de riso. Pai, que cada uma
possa ser fortalecida nessa manhã, que cada uma possa ser encorajada, Deus, a entender, né? E te obedecer, Pai. Buscar viver a tua vontade, o teu querer, porque vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena. Deus, fortalece, anima, encoraja para que aquelas que precisam se posicionar em algo, que elas consigam, Senhor, se posicionar, escolher o Senhor, porque o Senhor é a melhor parte, né? Deus, assim como Maria escolheu a melhor parte, que era estar na tua presença, que cada uma de nós possamos escolher isso diariamente, Senhor, em nome de Jesus. E por aquelas que estão solteiras, orando por alguém, Senhor, prepare. Eu sei que o Senhor tem alguém certo, escolhido para essa pessoa. E que o Senhor prepare no tempo certo. E que o coração delas possam se alegrar em Ti, Pai. Em nome de Jesus, mas que elas não vivam, não busquem, Senhor, os manjares que o mundo nos oferece, mas que elas busquem esperar e confiar pela mesa que o Senhor tem para elas, Pai. Porque ali elas irão se deliciar, se sentir saciadas e vão se alegrar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo. Amém. Que Deus abençoe o nosso dia.